série, resistência em série e paralelo. É isso. É. Essa Tá. 49, assim, pô, essa daqui é muito difícil, demora muito tempo, né? Então talvez Eu essa falei isso? 49, se Sim, sim, sim. Podemos fazer ela. Ela, de a fato, gente é puder. das coisas que nós estávamos vendo, né? Era mais difícil até o momento. Acho que Essa agora, 46 também parece ser braba aí, ó. Esse cubo aí também, ó. agora eu acho que você já viu o suficiente, ó. Deixa eu pôr aqui. 49. Dessa lista a gente fez bastante de potência da fórmula lá de P igual a π, né? Uhum. A gente fez bastante de potência. Vamos ver então. Como é que a gente começaria aqui, me diz? Bom, então, se eu me lembro bem, acho que o bizu grande que você falou aí, que eu acho que me ajudou também a entender melhor, é ver o que está em paralelo é o que as duas perninhas se conectam. Em série seria só uma perninha, né? Então, sempre começa do lado mais externo, né? Então, começaria dessa forma, né? Então, por exemplo, essa R e R estaria mais externo estaria em paralelo com essa 2R. Isso. Tem Aí, que sempre beleza. Aí, tentar fazer essas coisas assim, tá? Dar aquela simplificada no circuito. Claro que é uma questão de costume, às vezes tu vê o que pode facilitar para ti, o que não pode. Mas esse circuito, como ele já é bem quadradinho, assim, tranquilo, fica fácil. O chato é ficar redesenhando ele o tempo todo. Então, isso pode ser meio demorado, tá? Ó, a gente vai apagar esse aqui e vai juntar os dois resistores porque eles estavam em série, né? R mais R, esse cara aqui virou 2R, ok? ok. Beleza. Ah, botamos a coisa em série. Agora, Beleza. o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode reparar que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Como é que eu sei isso? Porque as suas perninhas se conectam, as duas, ok? Ok. É diferente, por exemplo, desses dois que estão em série, porque tem uma perninha só de cada um conectada. Aqui tu tem as duas, ok? Ok. Beleza. Então eles estão em paralelo. E aí, quanto é que fica essa soma em paralelo aqui? Aí tu falou de uma técnica, deixa eu lembrar. Quando eles são iguais, aí você pode só dividir por dois. Acho que é Exato, quando isso. tu tem dois iguais, tu pode dividir por dois, exatamente. Se tivesse três iguais, tu dividiria por três, e assim vai. Por três. Mas a regra padrão é um sobre o R resultante, né? É igual a um sobre a R1 mais um sobre a R2, né? Seria a fórmula Exatamente. padrão, né? Beleza. Exatamente. Tá, eu vou começar a marcar aqui o que eu tô fazendo, né? E agora, o que vai acontecer aqui? Esses caras estão em paralelo. Então eles vão virar um resistor só. Mas onde, né? Onde que eu vou colocar ele? Eu posso colocar ele aqui, simplesmente, ó. Apago esse cara. E ele fica aqui. Ok? Ok. Eles ficaram em paralelo, vamos dizer assim, o do meio entrou no da direita. Beleza? Ok. Beleza. Tá. E agora o que eu posso fazer aqui? Me fala. Aí, semelhantemente, né? Eu posso somar esse Rzinho de cima com esse Rzinho que você achou. Eles estão em série, seria Isso. 2R. Exatamente. E vai estar em paralelo esse daí, esse 2R com 2R. Beleza. Ficou fácil esse daí. Então, 2R com 2R em paralelo vai ficar R. Tá, então Eu eu já só vou pago. fazer tudo que tu falou já. Então eu já vou apagar aqui. E esse aqui tu falou que deu R, certo?
Deu R. Isso, aí ficou R. Beleza. Show. E agora, o que a gente pode fazer? Vamos lá, deixa eu pensar. Aí agora, vou começar pela parte mais acima. Então, mesma coisa. Então, R mais R, do, deixo em série esse 2R em cima, com esse de diagonal 2R. Não. Tu não quer fazer Vou esses de... aqui em série? Então, esse R mais R vai ficar em série. Beleza. Já... Bom que ele já vai ficar 2R com ele, que é 2R também em paralelo. Pode substituir ele só para um triângulo com um R. Então, provavelmente 2R com 2R. Isso. Ah, Caraca, mas que aí negócio ele. chato, hein? Mas aí eu pensei em fazer a parte externa aqui, mas não sei, porque ele tem a perninha lá tocando em três, né? Não, mas não importa. Tu tá fazendo esses dois que estão em paralelo só. Então beleza. Então dá para fazer Mesma para. coisa que eu fiz antes, né? Exatamente. Então dá certo, né? Então beleza. Então 2R com 2R vai ficar só um triângulo com um R aí. Ah, Poderia cortar agora tu esse. tá dizendo que dá pra juntar esses dois, é isso? É, Eu peguei esses dois entendi. aqui e juntei nesse, entendeu? Sim, entendi. É. Eu pensei em fazer um triângulo, mas dá a mesma coisa. Você fez um quadrado sem resistência lá em cima, beleza. Dá a mesma coisa, Aí, exatamente. porque fica mais fácil de ver, né? Deixando um quadradinho assim, né? Beleza. Então, esse R soma com R em série, 2R com outro Tá, quais 2R. R se somam? Esses dois aqui? Esses dois Isso. unitários, show de bola. Deixa eu arrumar aqui. Então eles viraram um só. 2R. E agora, finalmente, Aí fechou. A pergunta lá, não vi a pergunta, mas é a resistência final, né? Do circuito. R. 2R com 2R e R. Beleza. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá bom, não é difícil, viu? É só você buscar ali os paralelismos, as coisas do gênero, certo? Certo. Não, contigo parece ser mais fácil, né? É, Quando eu tô claro, quando eu tô sozinho aqui, fazendo junto, né? Exatamente. quando eu tô Quando a gente tá sozinho aqui, fazendo parece junto. que tudo fica mais difícil, mas beleza. É que não tem um circuitinho aí meia boca pra fazer. Ah, você queria pegar um circuitinho aí pra tu fazer também. Só que nessa lista aqui já não tem mais nada, né? Não, esse cubo aí a gente não fez ainda não. Esse cubo bolado aí, ó. É, cubo a gente não fez, verdade. Mas é que o cubo é um cubo, né? Daí como é que fica? Aí já é outra história. E aí? O que nós temos que fazer aqui? Rapaz, vamos ver aqui, deixa eu tentar entender. Considere um circuito formado por 4 resistores iguais. Beleza. Interligados por fios perfeitamente condutores. Cada resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um cubo. Ok. Como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os pontos A e B uma diferença de potencial, a corrente que circulará entre A e B valerá. Então, ele está pedindo a corrente. U é igual a RI. Claro que para achar a corrente, né, você vai ter que achar a resistência total, é isso. Você vai ter que achar resistência total, beleza. Mas ele também não deu a diferença de potencial aí. Não Ah, não, importa, falou veja que a QV. resposta Falou está em QV. função da diferente potencial, né? Beleza, tá em V. Então, beleza. A questão difícil vai ser calcular o resistência dele aí. Deixa eu ver como é que eu posso começar essa parada, bicho.
Bom, Você tem que lembrar o que é um resistor estar em série e o que é ele estar em paralelo, né? Eles têm a não, mesma diferença de potencial. Se eles têm a mesma diferença de potencial, eles estão em paralelo. eles têm a mesma diferença de potencial, estão em paralelo. Beleza. E Então, aí, deixa eu quem pensar que aqui. tem a mesma Beleza. diferença? Quem que tem as duas perninhas juntas aqui? É isso que você pode pensar. Certo. Bom, olhando para o cubo, essa face dele do lado direito, diria que essas duas elas estão em paralelo, porque as duas perninhas dele aqui estão conectadas. E na, na face da esquerda, as duas perninhas também estão conectadas. Então, acredito que resistência seria final R, né? Porque aqui, ó, R com. Não, peraí. R com. R seria R sobre 2 e a do lado esquerdo R sobre 2 também. Eu dividir por 2, isso seria R sobre 4. E a resistência final seria isso. R sobre 4. Aí ele pergunta qual é a corrente. I é igual a U ao V sobre R. I é igual a V sobre R multiplicado por 4. I é igual a 4V dividido por R. Seria a letra A, tá correto? Não sei, me manda aí para eu ver. Fiz o. O Não difícil consigo é. acompanhar a tua fala. Ah, tá, foi mal. O difícil seria definir o que, que é o. O que, que é o. Tem que pensar Vamos na ver. corrente, cara. Tem que pensar na corrente, ó. O que vai acontecer? Você tem uma corrente que sai daqui e se divide igualmente aqui nos. Bem, se divide, né? Vai se compartilhar aqui. Certo? Certo. Isso. Ah, ela vai se compartilhar e vai passar pelos quatro. Vamos dizer assim, ela se compartilha exatamente pelos quatro, porque tu não precisa, veja só, passar por nenhum dos resistores para chegar no outro. Por exemplo, a corrente vem para cá, ela pode escolher vir para cá. Ela pode escolher vir para cima. Ela pode escolher vir para esse aqui. Ela pode escolher vir para cima, fazer a curva e vir aqui. Ok? Ok. Então significa na prática que todo mundo está ligado no ponto A. Todos. Todos os quatro resistores estão ligados no ponto A. Ah, professor, mas não parece, porque parece que tem um resistor mais próximo. Não, todos estão. Porque tu tem que pensar no fio livre, né? Tem fio livre até esse resistor aqui em cima? Tem. Então a corrente vai direto para ele. Tem fio livre até aqui? Tem. Então a corrente vai direto para ele. Tem fio livre até aqui? Tem. Não precisei passar por nenhum resistor para chegar neles. E aqui também. Entendeu? Entendi. E da mesma forma, todas as saídas seguem a mesma lógica. A saída vai direto até o B. Aqui também vai direto até o B a saída. Aqui também vai direto até o B. Aqui também, sem passar por resistor nenhum. Então, se não passa por resistor nenhum e todos têm a mesma entrada e todos têm a mesma saída, significa que todos estão em paralelo. Todos eles. Massa. Pô, maneiro. Todos Show os de bola. quatro resistores estão em paralelo. Então, qual que seria a É. resistência total desse circuito? R É, sobre 4. exato. Se a resistência é essa, então a corrente, que é diferença pela resistência, vai ficar, diferença de potencial pela resistência, vai ficar V sobre R sobre 4, ou seja, 4V sobre R. Posta A. Massa. Eu Então, cheguei nela pensando em dividir, mas a forma que você falou aí, pô, é a melhor forma, porque você pensa em qual é a entrada e pensa em qual é a saída. Fica mais assertivo. sim. Você entendeu que eu tipo joguei cada lado para
R sobre 2, depois achei R sobre 4 total, mas não sei se eu poderia fazer isso, mas deu certo também a resposta, né? Chega na resposta também, mas eu acho que o certo é o que você fez aí, entendeu? Entendi. Beleza? Beleza. Beleza. Muito bem, vamos para a próxima? Pronto. Uma canetinha que você usa para escrever Eu uso uma caneta, sim. no celular mesmo? Tu consegue? Ou Não, eu dou aula numa tela, tipo um tablet, um negócio assim. um tablet? Ah, É legal. tipo um tablet, mas não é um tablet. É uma mesa digitalizadora mesmo. Essa que a galera usa para fazer desenhos e coisas assim. Pô, maneiro. Beleza. Então, o negócio aqui é pro. Deixa eu pegar aqui o próximo. Cadê? Cadê? Você apontou e eu não salvei. Tá, deixa eu abrir de novo. Um segundo. Tá abrindo aqui, abriu. Aqui tem mais alguma coisa que a gente não fez? Uma de um círculo. Acho que deve ser legal treinar ela aí. Ó. Círculo? 38. Onde? 38. 38. Ah, sim, sim, sim. Diferentão. E aí? No circuito mostrado no diagrama, todos os resistores são ômicos. O gerador e o amperímetro são ideais, e os fios de ligação têm resistência elétrica desprezível. A intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro em A, beleza, aí tem que achar a resistência resultante disso aí tudo aí, beleza. Bom, eu entendo que eu escolher um ponto aqui para poder fazer série, que estiver em série primeiro. Eu vou escolher esse 20 aqui, ó, 20 ohms, essa resistência de baixo. Essa resistência de baixo está ligada num ponto com 3. Acho que não vai ser mais fácil por aqui, não. Vou pegar primeiro um que estiver totalmente em série. O 4 com 12. Caraca, peraí. Deixa eu pensar. Corrente que entra do lado esquerdo, ela passa no 6 e depois se divide no 3 e no 20. Ela E obrigatoriamente passa no 6 e no 3, né? É diferente do cubo porque lá, que ela poderia passar em todos os resistores sem passar por nenhum obrigatoriamente. Que ela tem que passar pelo 6 e pelo 3. 6 e 3 porque o 3 é menor do que o 20, correto? Porque o 3 é menor Não, resistência, vai tem nada a buscar ver a com se é menor. menor ou maior. Tem a ver com o caminho. A corrente pode vir para cá e pode vir para cá. Ela vai se dividir. Mas aí quando chegar no 3, então ela se divide. Vai uma parte pro 3 e uma parte pro 20, então. Ah, sim, sim, sim. Ah, é verdade. Poxa, tu falou uma coisa muito interessante. Não é só o 6 e o 3, é o 20 também. Isso. Pois é. Aí sim, é 3 e o verdade. 20. Beleza. Essa galera toda aí, Essa fera, bicho. essa galera toda tá em paralelo? Deixa eu ver, peraí. Todos esses três, não. Sabe, uma Não. situação como essa, talvez seja interessante fazer um negócio chamado planificação, tá? É um negócio que até eu tô aprendendo ainda. Então a gente começa colocando aqui o ponto A. E como a gente viu, saem 3 resistores do ponto A. Certo? Certo. Tá de brincadeira comigo. Aí. Então tem um resistor aqui de 6, tem um resistor de 3, tem um resistor de 20. Tá bom. Beleza. Agora o que vai acontecer, olha só. O A tá ligado com 6. E o 3 também tá ligado com 6. Desculpa. O 12. 6 tá ligado com o 12. O 3 também tá ligado com o 12. Não é mesmo?
E também tá ligado. Com o 4, é verdade. Tá ligado aqui com o Caraca. 4 e esse aqui também tá ligado com o 4. Então, eles ambos estão ligados com esses dois aí. Certo? Certo. Muito bem. Aqui tem que tomar bastante cuidado com o que tá acontecendo. Pois é, então. Ah, E ó, o 6 vai direto no 12, o 6 vai direto no 4, e o 6. Não, é isso mesmo. Só não passa por 20 de volta aqui, não. eles estão ligados, os dois. Eles estão em paralelo, claramente. Porque eles têm as suas duas pernas ligadas aqui. Só que ambos eles estão ligados em série com esses dois aqui. Pois é, então é isso Que por que. sua vez também estão em paralelo. Né? Ó, 6 e o 3 e o 20. Beleza. O 12 e o 4, beleza, tá. Dá para visualizar. Agora, esse 12 e o 4 só tá ali, né? Eles estão ligados em série com o 20 também. Uhum. Ligados em série com 20. Agora, não conseguiria resolver essa daí, pensando dessa forma aí que você fez aí. Ficou mais fácil de entender, né? Mas não tem essa técnica aí, planificação. Eu tô aprendendo isso ainda também. Mas é o jeito. Que daí fica as coisas bem mais claras, né? Ó, O esses dois estão em 6, paralelo. Na verdade, esses três. Ah, porra, puta que pariu. Aí, voltou. Essas coisas apagam nessa. Esse aplicativo é muito bugado ainda. Ah, esses três começam no mesmo ponto. Beleza. Esses dois se encontram de novo. Beleza. E eles encontram esses dois aqui, em série. Que eles não estão conectados às duas perninhas. Só uma perninha. Só uma perninha desses dois aqui está conectado com uma perninha desses dois da direita. Então é o que eu fiz aqui, entendeu? Juntei eles para entendi, contar que esses dois estavam em paralelo. Eles entendi. estão em paralelo pelo mesmo motivo de antes. Agora, o que acontece com o 20 aqui? O 20 se conecta também com o 4 e com o 12. Só que Ok. talvez eu tenha feito a conexão errada aqui. E esse Porque 20 entrar no meio aí que tá, no meio é não meio tô, estranho. tá meio. Eu acho que não é no meio aqui. Mas vamos ver assim, se dá a resposta aí. Não, eu já entendi qual que foi meu erro. O 20 tá aqui, ó. Do outro lado. Porque ele junta as perninhas de trás dos outros, tá vendo? Ele junta com as perninhas de trás dos outros, tá vendo? Peraí. O 20 vai lá na perninha do 4. Beleza, de Não é trás. do 4, é a perninha dos dois juntos aqui, né? Dos dois, isso. Verdade. Agora. Na prática é como se eles estivessem se encontrando todos aqui no final, ó. Uhum. Porque, vamos dizer assim, o 20 não precisa passar por esses dois para ir para cá. Certo? Agora ficou bem claro, Esse também não precisa. verdade. Esse também não precisa. O 20 também não precisa. Então eles se conectam no final. Não, agora ficou bem. Pensando no final, ficou bem claro agora. Verdade. Isso. Beleza? Focando ali no final. Beleza, então resolve em cima e depois Agora você paralelo com consegue ele. resolver, né? Não, agora é conta, né? Agora é conta. Então, 1 sobre R, 1 sobre 6, mais 1 sobre 3. 1 sobre R é igual a 1 sobre 6, 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, mais 2. 1 sobre R igual a 3 sobre 6, sobre R igual a 1 terço. O primeiro ali vai dar 1 terço. Eu vou colocar ele em série com quem? Com o 12 quartos. Com 12 e 4. 1 sobre R igual a 1 sobre 12. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Você tá fazendo a conta chata aqui. A conta que tu tem que fazer, já que tu tá fazendo paralelo de 2 em 2, é o seguinte. Vezes dividido pela soma.
É mais rápido do que ficar fazendo esse monte de fração, tá bom? Ah, tá. Não que Beleza, tu tá então fazendo peraí. errado, não tá, mas assim é bem mais É mais rápido. fácil. Isso. Então, peraí. R1 vezes R2 sobre a soma. Ah, beleza. Fica mais fácil mesmo. Então, o resultante é 6 vezes 3 dividido pela soma. Soma 9. Beleza. 18 por 9, 2. Primeiro é 2. O 12 e o 4. Resultante 2. 12 vezes 4 dividido por 16. Resultante 2 é igual a 12 vezes 4, 48. 48 dividido por 16, 3. Então, os de cima são 2 e 3, respectivamente. Então, eles estão em série. Vão ficar somar. Então, vai ficar 5. A resistência resultante do de cima. 5 com o de 20. Aí faço o resultante deles. 5 e 20. 20 vezes 5 dividido por 25. Resistência final resultante igual a 100 dividido por 25 igual a 4 ohms. Opa, chegamos em alguma coisa. 4 ohms. A intensidade. Aí a pergunta não é Não, o mas a intensidade da resistência. corrente. Ah, é verdade. Putz, Aí quase que tem eu que caí tomar no bait cuidado. aqui. Aí tem a intensidade da corrente elétrica. O U, Nossa, que bait. R, RI também. O I é o U sobre o R. O I, então, é o quanto que ele é o U, que ele falou. 60 volts, tá no desenho ali. Ah, tá no desenho. 60 volts sobre 4 ohms. Corrente vai dar 15 amperes. É a letra E. Toma cuidado, ele bota o 4 ali justamente para cara ir direto. Bacana. Difícil é achar resistência aí. É, difícil é fazer a interpretação de quem tá junto com quem e tal. Para isso, tu tem que entender, né, o que é uma ligação em série, o que é uma ligação em paralela. Não é simplesmente o desenho ali que tu tá acostumado. É tu compreender onde as correntes entram e saem juntas. Né? No caso, as situações onde tem a mesma diferença de potencial. Ok? Beleza, fechou. Beleza. A diferença de potencial só muda de uma parte para outra do circuito se tu passas por algum elemento de circuito, tipo uma bateria ou resistores, né? Como a gente está focando só em resistores, resistores. Então, por isso que os três aqui, patetas aqui no começo, eles entram, né, com a mesma diferença de potencial, com o mesmo potencial, né, 60 volts aqui para cada. Então, eles estão na mesma. Só que depois acontece algumas coisas diferentes, né? Esses aqui estão juntos ainda. Começam juntos, terminam juntos. O 20 não. O 20 ele vai direto aqui, ó. É louco que se tu pensar na corrente só do 20, ele nem passa por resistor nenhum na prática, além dele mesmo, né? Para conseguir chegar até o É, fim. Entendeu? Então, por foi. exemplo, até tem uma coisa muito interessante aqui. Se você não por acaso não tivesse um resistor aqui, o circuito estaria em curto. Ele estaria em Peraí, deixa eu curto. pensar. Deixa eu pensar aqui. O motivo seria. O motivo é porque a corrente vai sempre pegar o caminho mais simples para ela. Então, como aqui não teria Ah, resistor, sim. ela não passaria Entendi. por ninguém, entendeu? Entendi. Agora, como tem um resistor, ela se repartiu ali para ficar fácil para todo mundo. Bacana. Show de bola. Beleza. Maneiro. Gostei, gostei. E aí, que mais nós vamos ver? Hoje à tarde eu vou continuar fazendo esses exercícios aqui. Mas Relembrando, vendo tem essas algum aulas. que tu queira ver? Não, não. É isso aí. Pode ser qualquer um aí. Agora, acho que, não sei, né? Acho que a gente esgotou, né? Essa parte de paralelo e série era isso, né? Não sei se É, pode a ter gente alguma fez os surpresa. mais difíceis, mas às vezes não é só você calcular, mas entender o circuito. Por exemplo, essa 33 aqui eu acho interessante.
Pronto, beleza. Não, justamente, não, o entender é mais difícil. A conta, se eu errar a conta, o cara lá na prova, eu acho que ele até dá certo, porque a conta não é o importante. O objetivo do curso aqui, a gente vai ter no segundo bimestre agora, mais pro final do ano, o entendimento das antenas, né, do que a gente vai estudar, né. Aí isso aqui é para você ter uma base, entendeu? Para não saber que as coisas, de onde não sa- tem um fundamento, né? Então o objetivo aqui é realmente o entendimento, né? Mas beleza. 33. No circuito abaixo, temos uma bateria e um amperímetro, ideais. Mais o voltímetro conectado aos vértices. O mouse seu que está em cima, que está marcando, está tampando. Não, acho que é o meu aqui. No circuito abaixo temos uma bateria e um amperímetro ideais. Mais o voltímetro conectado aos vértices. Mas, deve ser mais isso aí. Mas o voltímetro. Mais o voltímetro conectado aos vértices X e Y do circuito. Beleza, tem uma resistência de 600. Ah, tá. Agora eu entendi. Tem uma resistência interna de 600 ohms. As leituras do amperímetro e do voltímetro são respectivamente. Beleza. Então, sai dali, 100 volts, bate no 50. E bate no ponto X. Certo. E ponto Y. Então, o 50 e o 300 apenas estão em série. Beleza. Qual vai ser a leitura do amperímetro? U é igual a RI em volts é igual a resistência de 350 vezes I. Esses quesitos têm uma resistência interna de 600. As leituras do perímetro voltímetro, respectivamente. Não falo ainda não, deixa eu pensar um pouco aqui. No circuito abaixo temos Não uma vou falar não, bateria. relax. No circuito abaixo temos uma bateria e um amperímetro ideais. E um amperímetro ideais, mais o voltímetro conectado aos vértices. Caraca, agora que entendi. O voltímetro ele é uma resistência também. Beleza. O Então, voltímetro ele é uma resistência, mas tu tem que é uma entender que ele resistência. é infinita, né? É uma resistência infinita, então nada passa por ele. Entendeu? Então ele entra em paralelo aqui só para tu saber, ó. Eu entendi que ele é paralelo com 300. Sim, ele é paralelo. Então, Ou seja, nele vai passar a mesma diferença de potencial que no 300. Entendeu? uhum. Então quando tu acha a Aquele, diferença de potencial do 300, tu acha o que está passando no voltímetro.
Beleza. Mas aí eu também vou precisar calcular, né? A resistência resultante disso tudo aí. Ele está em paralelo com o. Ele está em paralelo com. Não, só. Eu calculo só 300 e 600 em paralelo e depois eu calculo em série com 50. Aí eu vou achar a resistência resultante. Correto? Acho que é isso. Sim. 300 e 600. Dividido por somatório deles, 900. 300 vezes 600, 1.800 dividido por 9. 200 a resistência resultante desse lado direito. Aí depois somo com a outra ali, 250. É a resistência final, 250 ohms. Aí beleza. Quero achar a corrente primeiro ali, que passa no amperímetro. U igual a R 100 sobre 250 igual a I. I igual a... Eita, não, acho que não vai dar nenhuma dessas respostas. Fiz alguma coisa errada. Zero vírgula quatro amperes. Ah, não, 0,4 amperes e 400 miliamperes. Então, beleza. Fiz 0,4 amperes. A mesma coisa, multiplica por 10 a menos 3. Não, não achei esses 400 mili, não. Achei 0,4 amperes. Sei que eu 0,4 fiz. é a mesma coisa que 400 mili. A milha não é 10 a Menos menos 3. 3? Isso. Ah, tá. Pô, caraca, velho. Putz, verdade. Imagina se tu tem 0,5 litros de Coca-Cola. Tu não tem 500 ml, Não, não, certo? certo, não, viajei. Então, beleza. 0,4 amperes, que é igual a 400 miliamperes. Beleza. Aí agora, outra pergunta. As leituras do voltímetro. Aí, beleza, ali está 100. Aí o que você falou, né? Ele vai ter a mesma leitura que passar no presente. Bom, eu só tenho que fazer uma conta tirando o que ele perde de voltagem ali naquela primeira resistência, de 50 ohms, se eu estiver pensando certo. Então seria 100 dividido por o igual a RI, 100 dividido por 5. Não, que não é isso. Pensando. 100. Essa daqui eu esqueci, cara, como é que a gente fez da outra vez. A gente chegou a fazer uma dessas. Eu tenho que calcular o que ele perde de potencial, eu não tô lembrando qual é o raciocínio. Bem, A você tem que primeira tá, lembrar que a equação é URI, certo? E você tem que lembrar que esses dois resistores estão em série. O que significa que a corrente dos dois é a mesma. Aqui passa aí, aqui também passa aí. Ok? ok. Você já encontrou o I? É o 400 miliamperes, né? 0,4 ampere. Pronto. Então tu já sabe a corrente que passa aqui, que é onde ele quer, pelo que eu entendi, né? Já tem a corrente. Você já tem a resistência. Pronto, você encontra a diferença de potencial usando essa fórmula.
Aí, nesse caso, você usa... Só usa a fórmula, cara. Só põe na fórmula e pronto. Mas aí a resistência... eu jogo os 600, então. A resistência do voltímetro, exatamente. Ah, Deixa eu ver, cara. então eu pensei que eu tava errado, eu não tinha visto 600. Então aqui é um resistor de 600, pronto. Não, resistor de 600. Aí, é porque minha dúvida é se eu coloco esse 300, não precisa, né? Não, Eu sei que bem, agora que eu entendi, as coisas vão ficar um pouco diferentes aqui. não, Ó, mas a corrente só está passando no ar, que a gente achou. não, o Que a gente amperímetro fez. tá no ar. O amperímetro está no ar. Não, o amperímetro está no ar. Eu estou entendendo que a corrente que a gente achou é a que passa no ar, que ele está perguntando aqui, Sim, ó. sim, As leituras do a corrente amperímetro. total do circuito é a que passa no ar, porque vai passar por Isso, todo o circuito e volta pro ar tudo. Então, isso, beleza, é a corrente total. você fez somando em paralelo esses dois e depois insere com esse, né? Com esse. Isso. Daí a corrente deu 400, beleza. Foi isso? Foi isso, exatamente. Tá. Agora, você tem que encontrar, então, as informações do voltímetro. Do voltímetro, a gente não tem nada além da resistência. A gente precisa achar a corrente que passa no voltímetro. Daí tu tem que lembrar uma coisa: você achou 400 miliamperes. Todo mundo que está em série vai ter a mesma corrente. Então a corrente que passa nesse cara, 400 miliamperes, é a mesma que passa nesses dois aqui. Nos dois, juntos, passa 400 miliamperes. Ok? Não, acho que eu entendi. Vou ter que fazer uma conta para ver a proporcionalidade, né? Vamos dizer assim, Só que o que acontece? Esses dois estão em paralelos, né? O que é igual neles? Quem está em duas. série, o que é igual é a corrente. Quem está em paralelo, o que é igual é. De novo, quem está em A diferença série. de potencial. A Isso, diferença de exatamente. potencial. Isso, diferença de Então, potencial. se você encontrar a diferença de potencial nesses dois, tá resolvido. Ou porque você já vai saber a diferença de potencial nesse cara aqui, que é o que o problema pede na prática. Uhum. Porque nos dois é a mesma. E o que acontece é o seguinte: a diferença de potencial desse circuito todo é 100, certo? Então Certo. a diferença de potencial vai ser 100, vai ser a diferença de potencial que está aqui mais que está nesses dois. Então, se tu encontrar a Ó, diferença de potencial nesse aqui, o que faltar para 100 é o que passa nesses dois. pois é, foi isso que eu pensei. Que eu pensei, ó, 100 dividido. Ó, diferença de potencial é Qual a igual diferença de ao potencial nesse? É o que tu está procurando. Então vai ser o. 50 vezes o 0,4. Isso. Não, 0,4 ampere vai achar em amperes. Vai dar 5 vezes 4, 20 amperes. Que vai dar, Então, 20 volts. isso. 20 Então, se aqui é volts. Não, 20 agora, volts, aqui é 80 volts. pronto. 20 não, agora fez sentido. Eu pensei isso daí. Quando vê se eu estou pensando certo. Quando a corrente passa num resistor, além da energia ali, né, que ela vai dissipar, né, obviamente, ela também vai perder um potencial ali, né? Uma diferença de potencial ali, porque ela vai estar, sei lá, não sei como falar, vai estar, perdeu, desgastou ali aquele potencial. Seria isso a forma de pensar. O potencial vai ser usado para que passe a corrente nessa resistência, né? É como se fosse a força que empurra as correntes. Então, uma parte da força está no resistor, outra parte está nos outros dois. Eu, agora, por que eu não achei? Deixa eu ver aqui no anterior, o que eu fiz aqui de errado? Deixa eu ver. Eu coloquei 100 sobre 205. Não, por que eu fiz isso? Tá, não, beleza. Agora ficou claro. É porque eu não treinei nenhum pouco esse tipo de exercício, mas agora acho que ficou mais claro. Pois é, a coisa não é só ficar fazendo, né? Lidar com o circuito e tal. É entender também como é que funciona, né? A lógica ali dos valores. Por exemplo, essa 37 aqui também é interessante.
Show de bola. Vamos lá. Considere a figura. A. Tem um resistor de 6 ohms, um ponto C, um resistor de 10, C está ligado direto no D, depois o resistor de 4. Entre os terminais A e B, aplica-se uma diferença de potencial de 20 volts. Determine a intensidade da corrente na associação. Beleza. 6. Entre A e C6. 6 volts. C e D está desligado direto. Tentar fazer aquele desenhozinho que você fez. Ponto A, 6. Aí uma ligação direta pro D. 10. Depois o 4. Depois o B. Bom, 6 e o 10 estão ligados em série. Então é só somar. 16 ohms. Depois ele liga no 4. Não pode ser isso. Só somar isso tudo. 16 mais 4, 20. 20 ohms. Não pode ser só tão simples assim. Peraí. É bem O simples. 10. Será que é só isso? É bem simples. Ó, Tem um 6. fio ali que não tem resistência, certo? Do C pro D. Esse do C pro D não tem nada. A corrente pode ir pro C. Ah, não, mas ele pode ir direto pro D. Não pode ser isso, não. Não é só somar, não. Então, o 6, ele está ligado no D. Se a corrente puder passar por um lugar mais fácil, ela vai passar, tá? Pois é, então, ela vai passar por cima Vai e passar vai por cima. direto. Então o 10 ali não está no circuito, ele está em curto. Pegadinha do caramba. Ela vai passar por cima e vai direto. Ah, Isso. então beleza. Então é só simples, então. Então, a resistência final seria só somar 6 com o 4, 10 ohms. Entre os terminais A e B, aplica-se uma diferença de potencial de 20. Determine a intensidade da corrente na associação. Beleza. O igual a RI, U sobre R. 20 por 10 igual a 2 amperes. Beleza. Cara, tem que treinar, né? Beleza. Nem esperava essa. É tão simples, mas às vezes, né? Se não É, tiver a um gente cai entendimento, na não vai, não. pegadinha, mas aqui não tem pegadinha, não, é isso mesmo. Só para entender mesmo o que significa corrente, o que significa diferente potencial, o caminho que as coisas seguem, esse tipo de coisa. Tá? Beleza. Vamos ver mais uma de circuito aí para ver se não. Claro. Tem que me atentar com esse lance do É esse curto, para não 40 aí do ficar. chuveiro aí. Já não tinha visto essa? Acho que não. Ah, Acho não, que essa daí sim. a gente não Não? fez. Sei, A não gente não lembro. fez, não. Não, fizemos não. Vamos lá. Figura abaixo mostra esquematicamente uma seção de um circuito elétrico residencial, no qual se encontram conectados um chuveiro elétrico. Chuveiro tá ali. Um chuveiro elétrico entre os pontos 1 e 2 do circuito. Um interruptor entre os pontos 3 e 4. E um disjuntor de 15 amperes. Beleza, fase 220 volts. Considere que o chuveiro elétrico, quando ligado na posição V, consome uma potência de 2.200 watts. E na posição I, PV, e o PI
inverno consome uma potência de 4.400 watts. A partir dessas informações, determine, já vai direto para você, determine se o disjuntor está corretamente dimensionado para suportar a carga do chuveiro, quando ligado em cada uma das posições. Ele está corretamente dimensionado para suportar a carga do chuveiro, quando ligado em uma das posições. Então, primeiro, eu acho que tem que entender qual é a resistência do chuveiro. Então, qual é a resistência do chuveiro? Não fala. Mas eu tenho a corrente. Não, peraí, corrente. 15 amperes é o disjuntor. Bom, tem uma voltagem, o U, 220 volts. O disjuntor de 15 amperes. Quando acima de 15 amperes, ele vai parar de funcionar. Ele vai saltar. Então, ele está limitado até 15 amperes de corrente. Corrente, vou entender que o máximo 15 amperes. Sim, para isso que serve um disjuntor, exatamente. É. Então, ele vai suportar qual a resistência? Essa parada, então. Ele está limitado a uma resistência de... Eu vou fazer essa conta aqui. U igual a RI. 220 sobre 15. Está limitado a uma resistência de... Vou fazer essa continha aqui no calculador. 220 dividido por 15. 14,6 ohms. Não sei se eu preciso desse dado, mas vou tentar aqui, deixar aqui. Aí beleza, aí eles falam que o chuveiro tem 4.400 watts. 2.200 e 4.400. A situação mais crítica seria 4.400. Então, vou utilizar isso para potência PIL. 4.400 é igual a dividido por... Eu nem precisaria dessa outra resistência, então só a P eu acho que já funcionava. Pegaria P dividido pela 220, que é a voltagem dele, vai dar 44.440, vai dar 20 amperes. Tá, então ele não está dimensionado corretamente, porque ele está com o 4.400, ele vai produzir, ele precisaria de um disjuntor de 20 amperes. E como é de 15, eu acho que é essa aqui. Não precisaria calcular a resistência que eu calculei. Bom, vê se eu pensei certo, então. A tensão é 220 volts. O chuveiro, na pior das hipóteses, ele vai funcionar na inverno com 4.400 watts. Então, ele precisaria de um disjuntor acima de 20 amperes. Como ele falou que o disjuntor é de 15 amperes, ele não está corretamente dimensionado para suportar. Perfeito. Seria isso? Seria isso mesmo. Pronto, aí você já tá bem, cara, nesse assunto. Para a próxima aula, se tu conseguir trazer mais listas ou dúvidas pontuais das outras, fica bem legal daí. Mas é isso aqui mesmo. Amanhã, então, né? 6 da manhã. Isso. 6 Beleza, então. Até amanhã. Horário Brasil. Beleza. Isso. Aí você me fala se da semana que vem, quando você tiver uma previsão, porque